Olá! Hoje vamos dar uma olhada mais de perto, na mensagem do apóstolo Paulo aos Gálatas, especificamente como ele defende o evangelho que pregava. Exato. E a reação dele, que foi bem forte, né, a uma outra versão que estava circulando por lá. Isso. Vamos usar trechos da própria carta aos Gálatas e algumas análises para entender de onde Paulo dizia que vinha a mensagem dele e essa reação tão veemente. O foco é entender o conflito na Galácia, né? E que evangelho era esse que Paulo defendia com tanta garra, segundo os textos que temos? Perfeito. Então vamos começar. O ponto central para Paulo é que o evangelho dele não tinha origem humana. Uhum. Ele deixa isso muito claro. Lá em Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo. E por Deus Pai, né, que o ressuscitou. Ele já começa estabelecendo essa fonte divina. Exato, e reforça logo depois nos versículos 11 e 12. O evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Essa afirmação de revelação direta é chave para entender a autoridade que ele reivindica, sabe? Ele não se coloca como alguém que aprendeu com os outros apóstolos, pelo menos não no início. Certo. Pelo contrário, ele fala de um chamado divino muito específico, lá em Gálatas 1, 15 e 16. Mas, quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim. Para que eu o pregasse entre os gentios, a revelação com um propósito claro. Isso. E o interessante é o que ele faz, ou melhor, o que ele não faz logo depois. Ah, sim, ele não vai direto para Jerusalém, né, buscar o aval dos outros. Exatamente, o texto diz nos versículos 16 e 17. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém aos que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia. E depois voltou para Damasco. Isso mostra uma independência inicial muito forte. A validação dele, naquele momento, vinha dessa experiência direta com o divino, não de uma provação humana. Mas essa mensagem que ele afirmava ter vindo direto de Deus estava sendo alterada lá na Galácia. E a reação dele é de espanto. O espanto quase indignado, né? Sim. Em Gálatas 1, versículo 6, ele diz: Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho. A rapidez choca ele. Pois é. E logo em seguida, no versículo 7, ele esclarece que tipo de outro evangelho é esse. Ele diz, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ah, então não era algo completamente diferente, era uma distorção. Exato. Pelo menos na visão de Paulo. Era uma perversão, uma adulteração da mensagem original, que ele centrava na graça. Ele coloca em contraste direto a mensagem revelada por Deus versus essa corrupção. E ele atribui isso a alguns que vos perturbam, uma influência externa. Sim, o texto aponta para fora, para esses perturbadores. Mas não entra em detalhes do porquê os Gálatas estavam aceitando isso, sabe? O foco dele é na mensagem que está sendo distorcida. E a resposta de Paulo a essa distorção, nossa, é muito forte, ele não mede palavras. Não mesmo. A linguagem ali em Gálatas 1, versículos 8 e 9 é pesada. Ele fala, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. E ele repete, né? Para não deixar dúvida. Sim. Assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. 2 vezes. É muita ênfase. Com certeza. E essa palavra anátema tem peso enorme no contexto bíblico. Significa ser amaldiçoado, entregue à destruição, separado da comunhão com Deus e com a comunidade. É uma condenação total. Total. E o fato dele aplicar isso a qualquer um, até a ele mesmo, ou a um anjo, que pregue algo diferente, mostra o quão vital, o quão inegociável era para ele a pureza daquela mensagem original. Aquela que ele diz ter recebido por revelação. Exatamente. Qualquer desvio daquilo que ele entendia como o cerne do Evangelho de Cristo era, na visão dele, algo desastroso
que merecia essa condenação máxima. Então, resumindo o que a gente viu nas fontes, Paulo insiste na origem divina, não humana, do evangelho dele. Ele fica chocado com a rapidez com que os gálatas aceitam uma versão pervertida. E a condenação para quem promove essa distorção é o anátema, uma maldição severa. Fica muito claro o valor absoluto que ele dava à integridade dessa mensagem, né? Sem dúvida. E isso, pensando um pouco além, levanta uma questão interessante, não diretamente para o ouvinte, mas para a nossa reflexão sobre o texto. Se a defesa de Paulo se baseia tão firmemente numa verdade que ele afirma ter recebido por revelação, sabe, algo distinto da tradição ou do ensino humano, o que isso pode sugerir sobre como certas convicções tidas como fundamentais são às vezes estabelecidas e protegidas, inclusive com essa intransigência que a gente vê aqui contra qualquer alteração. Traz uma reflexão sobre como diferentes tipos de verdade ou conhecimento são defendidos